Fiel é o Senhor, maravilhoso é meu Senhor. Fiel é o Senhor. Eu sou o Marco da Renata. Eu sou a Renata do Marco. Bem, nós estamos casados, vamos fazer 9 anos de casado daqui a 2 meses. E a Bíblia fala que temos que dar honra a quem tem honra. E quem realizou o nosso casamento, está aqui presente hoje o meu tio, que é juiz de paz. Ele casou no civil e no religioso, meu tio Jorge. Agradeço meus amigos aqui, meus parentes, a minha sogra que sempre acreditou na restauração do nosso casamento, meu cunhado, minha tia. Então, vou deixar ela falar um pouco, depois eu complemento. A nossa história começou assim um pouco diferente dos outros, eu acredito, porque nós casamos com 3 meses. O casal, ele tem se conhece dentro do casamento, no namoro, e a gente teve que se conhecer no casamento. Então os nossos conflitos, eles foram grandes. A gente brigava muito, eu acho que quase todos os dias a gente brigava. E o Marco, ele tinha dificuldade muito grande de perdoar, e a gente ficava às vezes 15 dias sem se falar, o que para mim era algo muito difícil. Aquilo para mim me corroía muito, e eu fui me tornando uma pessoa muito nervosa, muito triste, a minha autoestima ficou baixíssima, e nosso casamento foi complicado. E eu sofria calada, eu não falava com ninguém, ao contrário dele. E acabamos que nós nos separamos, ficamos 1 ano separados. Foi um período muito difícil para ele, para mim, para o nosso filho Pedro, na época com 1 aninho, hoje ele está dormindo, tem 3. E nós sofremos muito. E foi, assim como Jacó, eu lutei muito com Deus. Talvez vocês nem iriam entender como é que era a minha luta com Deus, porque eu briguei muito. Porque eu falava com Deus assim: eu acredito que o casamento não seja uma instituição falida. Como é que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Eu não quis casar para ser infeliz, eu não casei para me separar, eu casei para a vida toda. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? A gente entende, quando a gente é cristão, que a gente deve fazer essa pergunta assim: para quê? Para que as coisas estão acontecendo? E depois de 1 ano, o Marco começou a se ciscar de novo, foi voltando, e eu já estava decidida a não querer mais, mesmo, são fases, né? A gente luta, mas tem momentos que a gente não quer mais. E quando eu ia à igreja, eu deixei de vir aqui porque a gente mora em Campo Grande, e ficava difícil vir para cá com o Pedro sozinho. E eu ia para a igreja, a fé é isso, o que eu acredito em fé é isso. Eu imaginava que o Marco estava do meu lado, eu sem aliança, toda hora eu ficava assim no dedo, sem as pessoas perceberem. Às vezes alguém sentava do lado, dava vontade de falar: sai daí que meu marido está aí, e ele não estava, mas eu estava ali na fé, crendo que ele iria voltar. E ele voltou. E antes, né, no casamento, antes da separação, eu sempre orava, chorando muito aos pés do Senhor, e falando como eu queria que fosse o meu casamento. E quando nós voltamos, o Marco voltou exatamente como eu queria. Só que ele se envolveu num outro relacionamento nesse período, e para mim era muito difícil. Então ele vinha daquela forma que eu queria, só que a minha mente só pensava na traição. Então eu estragava tudo. Ele vinha carinhoso e eu só falava daquilo. Às vezes o assunto nem era esse, mas eu voltava no assunto e eu martelava aquilo. Então eu trouxe de novo para o meu casamento. E eu orei muito, pedi muito a Deus para tirar aquilo do meu coração, para eu me ensinar a perdoar. E eu achava que eu não era uma pessoa difícil de perdoar, eu achava que eu perdoava fácil. E ali eu fui confrontada que eu vi que eu não perdoava fácil, ainda mais quando é no casamento. E eu sempre quis, como a gente casou com 3 meses, fazer esse curso, e a gente nunca conseguiu. Inclusive aqui, quase que a gente ficou de fora. A gente chorou bastante, porque era a nossa carpada, era o que a gente queria fazer, e
tanto que quando nós conseguimos, a igreja foi muito carinhosa conosco, se mobilizou e a gente conseguiu fazer o curso. Um outro casal foi para um outro grupo para a gente poder estar aqui, né? E a gente deu tanto valor que a gente não faltou nem um dia. A gente fazia lição, a gente procurava, claro que tinha lições que, por causa da vida, correria, a gente fazia em um dia. Mas a gente procurava fazer paulatinamente, para a gente degustar cada lição. E aqui a gente, no meu ponto de vista, o que foi mais forte foi acordo. Porque uma vez o pastor Paulo atendeu a gente, e aqui eu gravei, atei na tábua do meu coração, que ele falou que faltava comunicação entre a gente. A nossa comunicação era muito ruim, tinha muito ruído. E a gente aprendeu a ouvir um ao outro. Graças a Deus, a gente até se entende, claro, isso não é normal como eu ouvi aqui, mas acontece. E a gente consegue resolver ali no mesmo momento. E uma das outra coisa que aconteceu, que era um sonho para mim, orar junto. A gente não tem orado todos os dias junto, é uma coisa que a gente tem que colocar em prática, mas a primeira vez que a gente orou junto, que meu marido me deu a mão, foi algo assim maravilhoso para mim. E a gente vê a mudança também na vida do nosso filho. O Pedro, a gente aprende a orar com o Pedro, né, irmão? Hoje a gente esteve lá no Pais e Filhos e estava lá falando de Efésios 6:1. O Pedro sabe, quando ele está desobedecendo, Pedro, o que está escrito em Efésios 6:1? E ele repete. E, assim, foi muito bom esse curso. A gente teve momentos muito bons com os nossos amigos. E esse momento de compartilhar que tem no curso é um momento enriquecedor. Porque às vezes a gente acha que isso acontece com a gente, e eu achava que o Marco era meu inimigo, né? E ele não era meu inimigo. O problema não era ele, o problema não era eu. Tinha a batalha espiritual que a gente, mesmo sabendo que existe um mundo espiritual, a gente não entendia que não era ele ou eu o problema. Existia uma força muito grande para tentar nos desestruturar e nos separar. E aí eu entendi que meu marido não era meu inimigo. E a gente sorriu nesse curso, a gente chorou juntos, com problemas um do outro. A gente aprendeu, a gente amadureceu. E a gente vai levar esses amigos para sempre, cada um deles, os que não puderam estar aqui. E esse casal também foi muito, muito abençoado nas nossas vidas. Quando a gente estava aqui, eu estava muito ansiosa para fazer o curso, e a gente quase ficou de fora. Eu estava ali orando, pedindo a Deus, meu Deus, eu quero aquele casal. Eu vejo algo diferente naquele casal. É com ele, com esse casal que eu quero fazer o curso. E quando quase tiraram as redes da gente, eu falei, ai não. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Não é pelo tempo de casado, eu tenho o cabelo branco do Augusto, mas porque tinha algo diferente neles, e cada lição eu fui entendendo depois o porquê que tinha que ser esses dois aí a nos dar essa aula. É interessante que foi uma batalha para a gente chegar até aqui. Quando nós estávamos separados, ela numa outra igreja, nós deixamos de frequentar essa igreja. Nós vamos fazer 7 anos de igreja aqui. Aí ficamos afastados dessa igreja aqui. Ela começou a frequentar uma igreja em Bangu, e o sonho dela de fazer o Casados para Sempre nessa igreja. Só que o negócio foi tão assim difícil de... Não era para ser naquela igreja. Eu pensei, não, Deus está querendo uma outra coisa para a gente. Vou botar vocês de novo naquela igreja que vocês estavam. Aí sim, ali vocês vão fazer o curso que vocês estão tendo. E nós chegamos aqui numa situação assim desesperançosa no nosso casamento. E nós fomos acolhidos. Eu me lembro até hoje da irmã Rosângela, que nos socorreu. Nós estávamos em prantos aqui na frente. Ela nos abraçou, nos levou até o pastor Paulo e nos encaminhou para o Augusto e a Consuelo. E tem feito a diferença na nossa vida esse curso. Eu fui confrontado, como ela falou, com a lição do perdão, porque eu sempre fui uma pessoa difícil de perdoar. Inclusive a ela, como ela falou, ficava muitos dias sem falar e tudo mais.
tive conflitos com amigos, parentes, e ficava... Foi uma bênção na minha vida essa lição, que eu pude botar isso para fora, essa dificuldade que eu tinha de perdoar as pessoas. E pude ver a transformação na minha vida, tenho visto no meu casamento, sinto uma paz dentro de casa. Antigamente eu ia para a rua trabalhar e não tinha vontade de voltar para casa. Hoje em dia eu sinto uma alegria enorme de voltar para casa, de estar ao lado dela, de estar ao lado do meu filho. E verdadeiramente gozamos de uma paz na nossa casa hoje em dia. E eu agradeço muito a esse curso, aos nossos amigos aqui que aprendemos a amar, os nossos mentores. E é isso. Obrigado por tudo. Quando a gente completou 8 anos de casado, que a gente voltou nesse período com 8 anos, para ver que impactou tanto a vida da nossa família, que a gente ganhou. A gente foi convidado para um culto de ação de graças. Quando a gente chegou lá, era para um culto em ação de graças do nosso casamento, né? E eu queria pedir só para todas as pessoas que estão aqui levantarem, para vocês verem essas pessoas como nos amam, como torceram, oraram, choraram junto com a gente. Levantem, por favor. Kelly, cadê a Kelly? Verônica, está ali com meu filho lá. Todas essas pessoas choraram com a gente e o que a gente passou. Muito obrigada por você. Fiel é o Senhor, maravilhoso é meu Senhor. Fiel é o Senhor, por isso eu quero adorar. Fiel é o Senhor, maravilhoso é meu Senhor. Fiel é o Senhor, por isso eu quero adorar. A gente assistia um culto e lá fora estava o banner Casados para Sempre, e nós resolvemos nos inscrever. Também teve, a gente ficou por último também, né? Não tinha mais vaga, mas em cima da hora tinha uma vaga para Cristina, nós fomos abençoados e participamos do curso. Eu imaginei que fosse começar com a Fabiana. Bom, vou explicar um pouquinho como chegamos até aqui, eu e Felipe. Eu tenho uma formação que não é evangélica, então assim, eu me afastei um pouco da igreja, o Felipe também, pela questão de termos igrejas diferentes, um querendo levar para uma igreja, outro para outra e tudo mais. Mas nós fomos convidados por um casal de amigos para participar da célula. E na célula eu voltei nesse tempo, né? Nós casamos, fizemos tudo errado. Fomos morar na casa da minha mãe, depois nós fomos para a casa da mãe dele, depois nós fomos morar num kitnetzinho, telha de amianto, um calor danado. Mas a gente começou a ser mais feliz ali quando a gente teve o nosso cantinho, nosso mesmo. E nós vivemos muitas coisas, mas essas coisas... Deus, dessas testemunhas, vocês renovam o compromisso feito no dia do casamento, de permanecerem juntos, até que a morte os separe, em todos os momentos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez. Qual é o desejo de vocês deste dia? Sim. Mediante, então, essa declaração pública de renovação dos votos conjugais, nós declaramos vocês casados para sempre. Maravilhoso é meu Senhor, fiel é o Senhor, por isso eu quero